Temos mais uma grande oportunidade para conhecer um pouco mais de Deus, do seu plano. Estamos sempre falando sobre o plano de restauração que está aqui nesses profetas, é o período da história que estamos examinando aqui, com Zacarias, antes era Ageu, mas essa história, essas profecias da restauração, essas revelações que Deus deu para Zacarias, abrangem muito mais do que aquela época e falam da restauração final, e a gente sempre relaciona isso ao plano de Deus da redenção. Deus tem um grande plano. Nós temos falado nas últimas aulas sobre a importância de ver como Deus ele revela, como Deus mostra nessas profecias, tantas outras, que vai haver um final. A história não vai simplesmente acabar. E mesmo quando a gente pensa na volta de Jesus, que é o que vai encerrar esse período do tempo presente, da era presente, vai colocar um fim na história, nesse período da história, nesse tempo que nós vivemos hoje, que desde o começo do pecado, desde o começo da história na Bíblia, nós temos esse período que é o tempo presente e que se envolve principalmente com o que nós chamamos de redenção. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o foco principal é que essas profecias, principalmente agora entrando nesse tempo, essas profecias que falam do final mesmo, as coisas que vão acontecer logo antes, durante a volta de Jesus. Então, quando os profetas viam a consumação da história, o final de todas as coisas, não é simplesmente que Deus falou assim, chega, vamos parar de brincar e vamos começar o que vale a pena mesmo, que é verdade, o que vale a pena mesmo é o reino de Deus. Mas o final da história é algo muito importante para Deus e deve ser importante para nós. Eu tenho usado a expressão assim que Deus não quer e nós não queremos uma vitória com gosto de derrota. Uma vitória com gosto de derrota é Deus ganha porque Ele é Deus, porque Ele é capaz de implantar o seu reino, Ele que vai endireitar as coisas, Jesus vai reinar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Então, tem uma vitória final, é uma vitória. A história não pode terminar de outra maneira. Mas uma vitória com gosto de derrota seria uma vitória de Deus, mas tudo aquilo que Deus estava e está desenvolvendo, Deus está passo por passo. Às vezes para nós parece que não está acontecendo nada de relevante ou nada que vai realmente levar a um final. Às vezes as coisas parecem estar muito distantes de um final verdadeiro, daquilo que a gente enxerga nas Escrituras. Então, mas Deus está trabalhando. Deus, como Jesus falou assim, meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus nunca parou de encaminhar a história, de fazer as coisas dentro da estratégia dele, porque Deus pode interferir, Deus interfere na história em alguns momentos, de algumas maneiras, mas Deus sempre faz as coisas de acordo com uma estratégia muito bem pensada. Se tem alguém que planejou tudo, mesmo tendo essas, vamos dizer assim, essas situações inesperadas, tem muita coisa na história que não é do jeito que Deus queria. Deus não queria que o homem pecasse. Deus não queria que Israel rejeitasse o Messias. Mas mesmo as coisas que têm acontecido e que acontecem até hoje, com situações não desejadas por Deus, mas tudo Deus sabia já que ia acontecer, e Deus está agindo passo por passo, dentro da sua estratégia, dentro da sua sabedoria perfeita, para trazer o final que Ele quer. Então, nós temos falado, assim, temos mencionado, acho que é difícil dizer se temos falado bastante, porque eu acho que isso é uma coisa que pode parecer muito óbvio, muito evidente, mas eu
eu vejo que não é evidente para nenhum de nós. De repente a gente olha a situação, a gente clama a Deus, a gente pede, Deus venha logo, resolva tudo isso. O Senhor que é Deus, né, faça dê uma palavra, faça alguma coisa imediata e faz toda essa situação horrível se transformar. E Deus vai fazer isso, né? A Bíblia fala da ressurreição que vai acontecer no abrir e fechar de olhos. Deus vai mudar essa ordem num instante. Mas nós estamos procurando entender cada vez mais o que é que Deus deseja, como é que esse drama... eu gosto de comparar a história, a redenção, a um drama, né? Como um livro, como um romance, como um filme. A gente vê uma história se desenvolvendo a passo por passo, e tem histórias que terminam muito mal, tem histórias que, como eu falei, terminam bem, mas com gosto de derrota. Tem histórias que você chega no fim de um livro ou de um filme, já aconteceu isso muitas vezes comigo, e a história envolvia, a história empolgava, prendia atenção, e o final era um final muito sem graça, muito sem sabor, muito sem realmente ter uma devida consumação. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, já que o drama precisa ter um final adequado, nós vemos assim que Deus está planejando um final que vai fazer jus a toda essa história. Não vai chegar no fim da história e falar assim, Deus, é isso? Acabou, só isso? Não, mais nada assim? E tudo aquilo que o Senhor falou, e tudo aquilo que aconteceu durante séculos, não vai ter uma sequência, não vai ter uma consumação, aquilo não vai ficar satisfatório. E nós sabemos pelas Escrituras que não vai ser assim, que vai ter um final satisfatório. Agora, para dizer, o tema da aula de hoje é o drama de Israel nessa história da redenção. Então, para a gente entender que final que seria adequado, não que a gente consiga sondar tudo isso ou entender o que passa no coração de Deus, mas muitas coisas Deus revelou, Ele quer continuar revelando, Ele deseja, isso é a história que está aqui, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, que era filho, mas era amigo, Jesus chamando os discípulos para ser amigos dele, Paulo, que compartilhava tanta coisa, que ele falava que Deus tinha guardado segredo durante séculos, mas Deus estava revelando o mistério. Então, Deus deseja revelar essas coisas. Tem algumas coisas que nós temos que dizer, eu não sei como vai acontecer. Tem várias coisas que Deus reserva para o seu conhecimento, para a sua reservar. Tem coisas que nós não vamos saber de antemão, mas muitas coisas nós vamos saber na hora necessária. E o convite de Deus, o desejo de Deus é que nós tenhamos interesse, que nós sejamos pessoas amadas como Daniel, que nós sejamos pessoas que andem com Deus. Como Amós falou assim, Deus vai fazer alguma coisa sem revelar antes aos seus servos, seus amigos, os profetas. Então, nós queremos ter esse relacionamento com Deus, queremos ser considerados amigos de Deus, para que Deus possa ir falando, sim, o que Ele deseja, qual é o interesse dEle para esse final da história. Vamos orar, vamos pedir que mais uma vez tenhamos uma oportunidade para conhecer mais a Deus por meio da Sua palavra. Senhor, nós temos tido muitas oportunidades para conhecer um pouco mais de Ti, para sentir essa admiração, como Paulo no final de Romanos 11, como ele disse, que grandeza, que sabedoria, que plano mais genial, que estratégia tremenda que o Senhor usou.
quando Paulo chegou no final de toda esse tema que ele desenvolveu em Romanos, não só os capítulos 9, 10 e 11, mas todo o plano de redenção que Paulo expôs no livro de Romanos de uma forma tão maravilhosa, ele sentiu essa grandeza, essa sabedoria, essa profundidade, essa imensidão desse plano que o Senhor tem. E nós queremos também conhecer um pouco mais, queremos ter corações abertos, corações interessados, corações que o Senhor possa revelar, porque sabemos que em muitas situações o Senhor não pode revelar, porque são coisas muito preciosas para serem simplesmente expostas de qualquer forma. O Senhor não vai revelar para pessoas que não tenham esse interesse, esse relacionamento de amizade contigo, Senhor. Então, nossa oração hoje e cada dia é que o Senhor revele de fato, que o Senhor abra a Tua palavra, esse texto tão lindo, tão maravilhoso em Zacarias 12, que possa ser significativo para nós. É o que nós pedimos hoje com a ajuda do Teu Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho sobre o drama, mas eu quero mais uma vez olhar para Zacarias 12, versículo 10, para a gente lembrar por que nós estamos falando sobre isso. Eu já mencionei que esse versículo, esse texto em Zacarias 12, faz paralelo, é confirmado em várias outras partes das Escrituras, mas é diferente. Essa passagem não tem nenhum outro texto na Bíblia que descreve dessa forma. Talvez na próxima aula que nós vamos focar exatamente nesse acontecimento. Eu estou chamando esse momento descrito no capítulo 10 como o momento mais dramático da história. O momento mais dramático da história é a volta de Cristo. É mais dramático do que a primeira vinda, porque a primeira vinda não era visível, as pessoas era muito encoberto, as pessoas não enxergavam. Jesus veio escondido, disfarçado. O mistério de Deus em enviar o Messias, a encarnação, era algo muito difícil para as pessoas. As pessoas não conseguiam nem entender, não conseguiam aceitar. Então, foi algo muito dramático, muito maravilhoso que Deus fez na primeira vinda de Jesus, mas foi muito encoberto e escondido, e mesmo dentro de Israel, a maioria não entendia, e muito menos em outras partes do mundo. Agora, o momento mais dramático, mais fantástico de toda a história, será a segunda vinda de Jesus. Mas essa segunda vinda de Jesus, ela engloba muito drama, muitas situações dramáticas. Nós já falamos sobre essa grande guerra, uma guerra diferente e mais envolvendo mais nações e uma situação inédita. Então, vai ter uma situação de guerra que realmente a gente tem a descrição aqui, tem vários textos que falam sobre esse momento. É um momento muito dramático, porque todas as nações da terra, todos os exércitos contra Israel, que chance Israel tem? Se antes, a partir de 1948, Israel foi atacado várias vezes pelas nações em volta, pelas nações árabes que cercam Israel, já era muito dramático. Mas aqui fala de todas as nações do mundo, aqui fala de situações de uma intervenção visível de Deus. Zacarias 9 mesmo fala que o Senhor será visto por cima dos exércitos, e nós vamos ver em Zacarias 14 também. Então, esse momento da grande guerra final é um momento muito dramático. E agora, em Zacarias 12, versículo 10, pode parecer que não seria tão dramático como essa intervenção de Deus numa guerra que
que simplesmente seria impossível Israel sobreviver, mas tem esse momento do versículo 10, essa sensação tem vindo sobre mim cada vez que eu olho para esse texto, de que essa é a consumação, esse é o momento mais dramático. Para Deus, o momento de maior drama da história é quando esse povo com quem Deus tem trabalhado há milênios, e todo o plano que a gente vê descortinado na Bíblia toda, quando esse povo volta para Deus. É algo realmente tremendo, e nós precisamos realmente olhar para isso e entender. Assim, é como a história do filho pródigo que ficou longe por, não sabemos por quanto tempo, foi embora, abandonou o pai, teve uma atitude muito egoísta, desperdiçou toda a herança do pai, ficou perdido, né? E aí ele voltou, o filho pródigo voltou. E o pai, até falando com o irmão mais velho, que achou absurdo fazer uma festa para esse filho que na visão do irmão não prestava, tinha feito tudo errado. Então o pai fala assim: mas eu não deveria fazer uma festa porque esse teu irmão tinha morrido e agora voltou a viver. Então, esse momento na história do filho pródigo é esse momento, né, em termos de nação, em termos da história da redenção, é esse momento em que uma nação inteira volta, e toda a história de Deus com esse povo é uma consumação, é um momento que o Pai esperava, é um momento tremendo em que a nação volta. Então, esse versículo 10 eu vou ler mais uma vez, não vai ser nosso assunto hoje, mas é o fundamento, é a razão que nós estamos falando sobre drama, é por causa desse versículo. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim. Tem muita coisa maravilhosa nesse versículo, e uma delas é que quem está falando com Zacarias? Quem é eu derramarei o espírito de graça? Quem é esse eu? É Deus. Deus, que era aquele que se revelava sua palavra para os profetas, durante toda a história, eles conheciam Deus, um único Deus. Mas aí ele fala: olharão para mim, continua sendo primeira pessoa, olharão para mim a quem trespassaram. Quem que eles trespassaram? Jesus. Então, esse aqui é o mistério de Deus e o seu Filho Jesus, e o Espírito de graça sendo derramado sobre eles. É realmente esse mistério da divindade e da unidade entre o Pai e o Filho, que o Pai podia falar assim: eles vão olhar para mim, como Jesus falou assim, quem via Jesus via o Pai. Então, eles vão olhar para Jesus e vão pranteá-lo como quem pranteia por um filho único. Chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Que momento carregado de drama! É Deus aguardando esse momento durante toda a história, e a nação de Israel também tendo um momento de revelação, de ter as escamas caindo dos olhos, de ter um momento de descobrir que esse Jesus que eles rejeitaram, claro, com exceções, houve sempre judeus, alguns que aceitaram, que se convertiam a Jesus durante a história, mas como nação, eles vão ver que esse Jesus que eles consideravam, sim, o cristianismo como uma outra religião, eles fizeram de Jesus um Deus, e isso é contrário a revelação de Deus ser um único Deus. Como que pode ter três deuses? Como é que pode ter esse Jesus que os cristãos falam? E tanta coisa que aconteceu, o cristianismo perseguindo os judeus. Então, para eles, realmente é algo absurdo, e tanto é que quando
Até os dias de hoje, quando um judeu reconhece, aceita Jesus como Messias, a família que não acredita nisso, rejeita, você abandonou nossa fé, nossa tradição, nossa nação, você abandonou Abraão, você abandonou tudo. Para eles, aceitar Jesus como Messias é algo simplesmente inaceitável, absurdo, uma blasfêmia, uma injúria à fé e à tradição dos judeus. Mas eles vão olhar para Jesus e vão vê-lo como ele realmente é, e isso vai ser assunto, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é sempre bom a gente repetir várias vezes, porque esse é um momento muito dramático. Esse momento é ligado no Novo Testamento. Já vou colocando isso, sim, porque são aspectos que nós vamos ler os textos e tudo, mas Mateus 24, o próprio Jesus fala da segunda vinda como este momento. Ele cita esse versículo em Mateus 24, quando ele fala que ele vai voltar, que todo olho o verá. Então, ele cita esse versículo. Então, Zacarias 12:10 está inseparavelmente ligado à segunda vinda. É o momento mais dramático da história da humanidade, e a gente precisa entender um pouco mais. Apocalipse 1:7 também, na revelação que Jesus deu ao apóstolo João, ele também fala que todo olho verá, e cita esse versículo em Zacarias 12, versículo 10. Então, nós temos aqui a identificação de um momento de grande drama. Para entender o drama, nós não podemos simplesmente ir para o final. Nós precisamos entender de onde vem esse drama, o que está contido nesse drama. Então, eu vou fazer essa primeira folha aqui, o drama da história. Primeiro eu quero dar uma olhada rápida no drama da história, não focando especificamente em Israel. Depois nós vamos olhar mais especificamente para o drama de Israel, para entender um pouco mais sobre esse final. Senão não faz sentido. Infelizmente, muitos cristãos, muita teologia, muitos estudos não enxergam esse drama. É claro que na teologia você aprende sobre criação, queda, redenção, mas é muito importante entender o drama na sua profundidade. E quando nós contamos o Evangelho, começando só com Jesus, e meio que ignorando, as pessoas não ignoram o Primeiro Testamento, mas colocam como se fosse uma preparação, uma coisa que não tem necessariamente algo a ver com a vinda de Jesus. Então, nós precisamos realmente entender Jesus no contexto do plano de redenção e entendendo por que esse momento é tão importante para Deus. Então, só vamos dar uma passada rápida aqui nesse drama da história, porque eu quero passar logo em seguida para o drama específico de Israel, para entender por que na volta de Jesus, na segunda vinda, tem algo tão interligado com a nação de Israel. Por que isso? Lembra que a gente pode fazer perguntas, nem sempre a gente tem uma resposta completa, mas é importante fazer essas perguntas, é importante buscar de Deus a resposta para elas. Bom, então, como nós sabemos, geralmente, eu nem escrevi aqui na frente, mas geralmente na teologia, quando se fala assim do plano de Deus na Bíblia, geralmente tem 4 palavras, né? Criação, queda, redenção e consumação. É claro que nós estamos falando exatamente nessas aulas sobre a consumação. Então, o drama da história, o drama
que a Bíblia relata, o propósito das Escrituras, é nos revelar qual é esse drama, como é que começou, como é que nós chegamos nesse ponto e por que precisa de uma consumação desse tipo, por que precisamos ter, por que Deus precisa ter um tipo específico de consumação, por que não pode simplesmente acabar com tudo e Jesus voltar e fim de história, mas é porque Deus está desenvolvendo uma história. Nós não teríamos nenhuma possibilidade de fazer isso, mas nós não queremos tirar de Deus o prazer de finalizar a sua história, aquilo que Ele está fazendo há milhares de anos, aquilo que Ele está desenvolvendo meticulosamente, sempre, apesar de nossos erros, apesar de tudo que o homem tem feito, Deus não se desvia, não perde o seu propósito final. Então, quando nós falamos sobre drama, nós estamos falando sobre essa história, né? Que Deus criou o homem, precisamos entender para que Deus criou o homem. Deus tinha um propósito, Deus tem o mesmo propósito hoje, então qualquer tipo de redenção, de restauração, sempre vai voltar para aquilo que Deus planejou, para aquilo que Deus projetou na criação. E então, quando a gente coloca a quarta palavra aqui, consumação, é claro que a consumação precisa ser condizente, precisa estar em harmonia com o propósito de Deus na criação. Então, esse é o grande drama que a Bíblia trata. Eu quero só colocar aqui, dentro assim, de tantas coisas que aconteceram nessa história, né, do pecado e tal, mas eu queria focar nessa grande guerra que existe. Deus tem um propósito nesse drama, e Satanás também tem um propósito. Satanás está fazendo tudo possível para impedir, é uma guerra. Tem uma guerra do Jardim do Éden. A partir do capítulo 3 de Gênesis, nós já vemos essa guerra em andamento entre Deus e seu arqui-inimigo, Satanás, que os dois estão lutando para conquistar o coração do homem. Então, os dois vão usar estratégias. O homem é um ser moral, é um ser que tem escolha, ele tem arbítrio, ele tem capacidade de escolher. Não sei se alguns já viram, né? Eu acho que isso já aconteceu várias vezes, assim, um cachorro é perdido, assim, o dono perde, assim, o cachorro foge, perde o cachorro e uma outra família adota, e depois, em algum momento, o dono original ele descobre que o cachorro dele está com essa família, mas a família que adotou, que encontrou o cachorro perdido, eles não acreditam que o primeiro, que essa pessoa que se apresenta como dono original, eles não acreditam que ele realmente seja o dono. Ele é alguém que apareceu e quer o cachorro. Então, eles colocam o cachorro num lugar, fica um numa extremidade, o outro na outra extremidade, e eles vão fazer uma prova para ver para que lado que o cachorro vai. Ele vai atender o chamado do dono original ou ele vai seguir o dono que encontrou depois, né? E aí, é claro que tem várias possibilidades, porque o segundo dono pode ser que tenha o cachorro talvez não se lembre, talvez, enfim, pode ser que não dê certo para provar que o homem é dono ou não, mas eu estou imaginando essa situação porque o homem está no meio entre Deus e Satanás. E os dois estão convidando, os dois estão usando estratégias, os dois estão procurando exercer sua estratégia para conquistar o coração do homem. Então, esse é o grande drama da história. É o drama de todos, não só de Israel, mas esse é o drama da história. E aí nós temos, então, essa batalha, que é para conquistar o coração do homem,
E aqui eu coloquei basicamente as duas estratégias opostas. Satanás, a gente vê isso já no Jardim do Éden, Satanás ele usa estratégias para conquistar o homem, para desviar, para seduzir o homem, para que o homem siga não Deus, mas a si mesmo, né, Satanás. Então, quais são os instrumentos que o Satanás usa? Quais são as estratégias, quais são as ferramentas que ele usa? Ele usa mentira, né? Ele começou falando sobre Deus para Eva, sobre que Deus não queria o bem para o homem, que Deus só não queria que eles se tornassem como ele. Então, Satanás usa mentira, ele usa engano, e ele, quando ele consegue uma porta, ele usa domínio. Né? Satanás domina, então, porque todos os governos, todos os sistemas do homem que representam o governo de Satanás usam domínio. Então, desde Faraó do Egito, o rei de Babilônia, Roma, e assim por diante, na história, até hoje, assim, quando tem, assim, primeiro se usa os instrumentos de engano. Por exemplo, quando Hitler tomou o poder na Alemanha no século passado, primeiro ele usou mentiras, ele usou mensagens enganosas, ele usou propaganda, ele usou vários instrumentos para tomar o poder. Mas quando ele assumiu o poder, aí ele usa domínio, ele oprime, ele não governa sobre pessoas que o servem voluntariamente. E hoje nós temos toda essa coisa assim que virou moda, né? Falar assim de ambas as partes, né? De todos os lados políticos tem fake news, tem pessoas que admitem, tem partidos, tem estratégias que abertamente falam: nós usamos fake news para ganhar votos, para ganhar o domínio. Então, e a Bíblia fala, segundo Tessalonicenses 2, principalmente, fala a respeito da operação do erro no tempo do fim. Então, essa é a estratégia. Se nós enxergarmos que o próprio engano leva muitas pessoas a ignorar o fato de que tem mentiras. Mas quando nós enxergamos o uso de mentiras, o uso de isenção de fatos, estratégias para se promover, para colocar uma ideia sobre o povo, para não deixar que o povo realmente descubra o que aquele grupo ou aquela pessoa representa, então nós enxergamos claramente que são metodologias do inimigo. Deus usa verdade, Deus não mente para as pessoas. Deus mostra realmente quem Ele é, Deus usa verdade. Agora, uma coisa importante nesse drama, uma coisa importante na história, né, dessa história de redenção, nesse drama da história, é ver como Deus ele usa verdade, mas também ele usa uma coisa que Satanás jamais usaria, porque Satanás oferece liberdade, ele oferece recompensas boas, ele oferece algo que parece ser fácil, prazer, liberdade, a possibilidade de fazer o que você mesmo quer, né? Assim, a sedução de Satanás muitas vezes faça o que você gostaria de fazer, seja feliz, siga o seu próprio instinto, aproveite a vida, seja feliz, tenha prazer. Então, Satanás usa essas mentiras, esses enganos, mas depois ele domina a pessoa, como vícios, drogas, álcool, tantas coisas assim que levam a pessoa a ser um escravo, né? Como Paulo fala em Romanos, a pessoa se torna um escravo do pecado, mas o pecado tem essa atração inicial de dizer: você pode ser livre, você não precisa obedecer ninguém. Você não, né, Satanás para a serpente, né, para Eva no jardim,
Ele disse: você pode comer desse fruto. Deus é que está querendo impedir você de ser feliz, de ser como Deus, de ter conhecimento. Então ele usa essa isca de liberdade, de prazer, de autossatisfação, mas depois ele domina, ele oprime, ele faz com que o mundo inteiro seja dominado por pecado, por doenças, por escravidão, por opressão. Deus, pelo contrário, ele usa a verdade e ele usa, esse aqui, eu coloquei assim, revelação na angústia, porque é quando Deus, você pode ver durante todo o drama, já vamos passar para a história de Israel, quando Deus ele deseja o coração, Deus não deseja alguém servindo por engano, ele não deseja alguém servindo por obrigação, ele não deseja imposição sobre a vontade da pessoa, ele deseja espontaneidade, algo voluntário, ele deseja amor, ele deseja relacionamento, ele deseja amizade. Agora, como o homem está sendo continuamente dominado pelo próprio Satanás e por sua própria natureza, então Deus usa angústia, Deus usa tribulação, Deus usa situações adversas para se revelar ao seu povo. E isso é para trazer realmente uma escolha. O que vai honrar a Deus, nesse ponto, assim, se a gente ficar nesse ponto, já dá para entender. Filipenses 2 fala que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, Jesus vai ser rei sobre toda a terra. Agora, o que seria uma vitória com gosto de derrota? Seria todo joelho se dobrando, não porque quer, não porque reconhece, não porque ama, não porque deseja, mas por obrigação. Veja bem, não precisaria de milhares de anos de história se Deus fosse no final chegar e dominar todo mundo, obrigar todo mundo a servi-lo. Deus poderia ter feito isso desde o início. Deus é poderoso, Ele é capaz, muito capaz, de colocar o mundo inteiro, toda a humanidade, todas as pessoas, toda a natureza, todas as leis da natureza. Deus seria capaz de governar e de dominar o seu reino, poderia ser uma realidade. O que Deus está esperando tanto tempo? Que haja uma escolha, que haja uma coisa voluntária. Ele quer conquistar, Ele quer que nós digamos: Senhor, eu te amo de todo o meu coração. É isso que Ele está esperando. Então, e é isso que traz a verdadeira liberdade. Mas por causa de toda a situação que Satanás também induz, e da nossa própria rebeldia, de nossa própria natureza e da escravidão do pecado, Deus precisa usar, Deus não tem outra maneira a não ser através da tribulação, da angústia, é que Deus se revela. No meio da angústia, Deus chama as pessoas para si. E tem salmos que falam sobre isso. Salmo 106, por exemplo, mostra quantos ciclos. Então, as pessoas abandonavam a Deus, e Deus então permitia que viesse situações difíceis, aí Ele mandava libertação, aí as pessoas voltavam a servi-lo. Então, essa história de Deus se revelar por meio das situações adversas, ok? Então, vamos dar uma olhada rápida, e eu quero depois assim focar em alguns textos proféticos para a gente entender. Lembra assim, nosso ponto final é Zacarias 12:10. Em Zacarias 12:10, a nação de Israel, os descendentes de Davi, os moradores de Jerusalém, os levitas, a nação de Israel vai olhar para Jesus, vai enxergar, vai entender quem é Jesus e vai chorar. Vai ser um momento
muitíssimo carregado de emoção. É como a história de um filho que ficou separado dos pais por anos e anos e tem um reencontro. Que emoção, que é como eu falei, do filho pródigo voltando. Esse momento dramático é fruto de uma história. Então vamos olhar como é que é essa história do drama de Israel. Eu falei sobre o drama da humanidade. Claro que o que Deus quer não é só Israel, mas tem um drama de Israel dentro do drama geral da humanidade, porque Deus escolheu fazer assim. Deus quer alcançar, Deus quer trazer esse drama para um final feliz por meio de uma nação, por meio de um povo. Então, claro que isso aqui faz parte da Bíblia inteira, né? Então só vamos mencionar, e claro também que não estou colocando todos os pontos, né? Mas quando Deus inicia seu trabalho de redenção, ele começa gastando anos, gerações, trabalhando para desenvolver aliança, amizade com os patriarcas. Então, por aqui, a gente já tem um drama, porque isso aqui não é uma situação fria, isso aqui não é uma situação em que Deus exerce o seu controle, Deus ordena, e a gente pode reduzir a história de Deus a uma história assim de obrigação, de Deus mandar. O reino de Deus é onde Deus manda, todo mundo tem que obedecer. Mas a história, o drama, é esse desejo de Deus de ter um relacionamento. E isso ele começou com os patriarcas, para mostrar que era isso que ele queria. Só que ele não queria só os patriarcas, ele queria uma nação. Ele queria uma coisa coletiva, porque seria uma amostra, seria Deus fazer com uma nação o que ele queria fazer com todas as nações. Então, ele desenvolve uma história com Israel por meio para desenvolver isso, porque assim como ele vai fazer com Israel, ele quer fazer com todas as nações. Então, depois da aliança com os patriarcas, mostrando quem ele é, como que ele quer trabalhar, como que ele quer desenvolver um relacionamento, ele começa então a desenvolver uma nação. E essa nação, onde que a nação nasce? Onde que Deus se revela a eles como nação, coletivamente? Na libertação da escravidão do Egito. Deus se revela em tempos angustiosos. Por que Deus permitiria que os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos, José, ali, por que Deus permitiria que os descendentes desse povo ficassem sujeitos à escravidão? Que crueldade, que coisa horrível Deus permitir que o seu povo fosse feito uma nação de escravos. Mas é porque é só ali que Deus realmente pode se revelar, que Deus pode desenvolver um relacionamento de amor como Ele quer. Então, meu objetivo é que nós possamos sentir o drama. E o que é o drama? É Deus querendo desenvolver uma relação não só com indivíduos. Isso, por mais que não sejam muitos indivíduos, mas Deus tem encontrado. Deus tem encontrado indivíduos ao longo de toda a história. Deus sempre encontrou alguns amigos. Poucos, mas isso nós não podemos dizer que Deus não foi bem sucedido. Deus encontrou. Deus encontrou Noé antes de começar. Encontrou Enoque. Deus encontra com indivíduos. Mas quando ele começou com Abraão, e depois Isaac, e depois Jacó, nas gerações, ele sempre disse: eu vou dar essa terra para a sua descendência. E aí nós vemos que o que Deus queria não era um patriarca, ele queria uma nação.
Então, essa libertação do Egito mostra isso. Deus queria uma nação, tem toda a história do Êxodo, tem como Êxodo 19, que Deus fala assim, eu trouxe vocês como a águia, traz os filhotes, eu trouxe vocês para perto de mim, eu queria que vocês me amassem de todo o coração, eu queria que vocês me considerassem o único Deus, o único amor da sua vida. Então, Deus estava desenvolvendo todos os grandes escritores, Shakespeare lá com Romeu e Julieta, tantos romances famosos, fictícios ou verdadeiros. Assim, o que mais cativa, né, o tema que mais cativa alguém assim, numa história é drama. Né? Quando tem guerras, quando tem alguém matando os outros, assim, você pode sentir um prazer nisso, mas é um prazer, como que a gente fala assim, um prazer doentio. Você ter prazer em ver, mesmo que seja o bem contra o mal, você ter um prazer em ver os maus sendo massacrados, isso não é o que Deus quer. A Bíblia fala que Deus... ainda que seja necessário na segunda vinda, ele julgar nações, ele julgar os exércitos que vêm contra Israel, mas a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer no arrependimento. Então, o drama, o gosto, o gosto de um drama é quando há restauração, é quando há o estabelecimento de um vínculo de amor, quando há verdadeiramente uma relação restaurada, uma pessoa que perdeu, foi separado da esposa durante anos e anos, reencontra um filho perdido. Então, essas coisas são coisas que nos tocam profundamente. Não tem nada que comove mais do que um drama. Então, nós precisamos ler, nós precisamos olhar para a história da redenção como drama. A chave que eu quero compartilhar, talvez muitos já tenham encontrado, mas a chave que eu quero compartilhar nós temos que olhar para a história de todo o tempo da Bíblia, do Primeiro Testamento, do Novo Testamento. Nós precisamos olhar para isso e ver esse drama do coração de Deus. Então, o que ele queria fazer no Egito? Ele queria que o povo visse o amor, o zelo, como Deus carregou. Vários textos na Bíblia vão descrever isso depois, em Neemias 9, em Isaías 63, Deus fala assim, como eu amava, como eu cuidava de vocês. Então, ele liberta do Egito, ele leva para a terra prometida, né? Esse drama vai desenvolvendo, né? Vai descortinando. Então, eles saem do Egito, eles vão para a terra prometida, sempre tem esses altos e baixos, sempre tem os momentos em que eles se afastam de Deus. Aí tem a mostra do reino com Davi e Salomão. Deus dá um pequeno gosto de como ele queria que essa nação, ligada a ele, um homem segundo o coração dele, Davi, um homem que queria um lugar para ele habitar, e esse lugar de habitação, Jerusalém, que é o tema da Bíblia inteira, até os últimos capítulos da Bíblia, falando de Jerusalém, a Jerusalém de cima, a Jerusalém da terra, mas um lugar para Deus habitar, para Deus junto com o homem, esse casamento, essa ligação entre Deus e o homem, trazendo paz e harmonia e restauração para toda a terra. Ele deu uma pequena amostra em Davi no princípio do reinado de Salomão. Então, Deus estava mostrando, e depois disso, eles nunca se esqueceram. Os profetas falavam, as pessoas falavam, se pudesse ser como o tempo de Davi, se nós pudéssemos ter outra vez um rei como Davi. Ficou marcado na história como algo que Deus queria e que as pessoas queriam. Mas aí vem
né, o afastamento, vem toda a história do cativeiro, e mais uma vez Deus mostrando, é por meio da angústia, é por meio das situações adversas que eu revelo, que eu me revelo, que eu trago as pessoas, a nação, para perto de mim. Gente, isso não é agradável ouvir. Mas Deuteronômio 8, por exemplo, fala assim, quando vocês entrarem na terra prometida, tiver abundância, vocês vão se esquecer. Então, o relacionamento, ele é desenvolvido, ele é aprofundado no meio das tribulações. Então, eles foram para o cativeiro e antes do cativeiro, durante o cativeiro, depois do cativeiro, Deus foi sempre mostrando, olha, eu estou tratando duramente com vocês, mas não se esqueçam. Agora, esse aqui, gente, é o ponto, eu nem coloquei como um aspecto aqui, mas se você estiver anotando, colocando aqui, nesse tempo, como eu falei, antes do cativeiro, tudo em torno desse momento do cativeiro, que era um momento muito dramático na história de Israel, em que eles foram arrancados da terra e a cidade de Jerusalém, a casa de Deus destruídos. Então, nesse período de tempo é que nós temos os profetas que falavam por que eles estavam sendo tratados duramente, mas sempre mostrando, todos os profetas mostravam, um dia eu vou trazer vocês de volta, isso não será o final da história. Aí depois do cativeiro, nós tivemos a restauração parcial, que é o tempo que nós estamos estudando, tempo de Zorobabel, né? Voltaram da Babilônia, e aí veio, séculos depois, veio o Messias. E a nação de Israel rejeitou o Messias como nação. Muitos judeus aceitaram, muitos do povo de Israel, a igreja começou com os apóstolos e com os outros discípulos, e as primeiras conversões foram todas entre judeus, mas a nação, como nação, os líderes e os que realmente governavam a nação, tanto no sentido religioso quanto no sentido civil, eles rejeitaram o Messias. E aqui eu pus aqui na frente. E aqui esse é o ponto no drama que nós precisamos entender. Algumas pessoas muitas pessoas que têm entendido, muitos teólogos, muitos servos de Deus que estudam a palavra têm entendido isso, mas ainda nós temos muitas pessoas que colocam uma interrogação aqui. Porque quando nós estudamos o drama da redenção, para muitas pessoas ainda, é como se fosse Deus usou Israel para revelar a lei, a sua palavra, as escrituras, os livros da Bíblia, os profetas. Deus nos deu muita coisa por meio da nação de Israel, nos deu exemplos, nos deu palavras, histórias. Mas o que Deus realmente queria com a nação de Israel era um povo que pudesse receber, ser os guardiões das Escrituras, e que fosse o povo por meio do qual viesse o Messias. E aí veio o Messias, Israel rejeitou, Deus abriu as portas para os gentios, e agora tudo que os profetas viam como restauração final, como milênio, como o que Deus vai fazer, tudo agora não é Israel, é a igreja. Porque agora o povo de Deus não é mais a nação de Israel. Agora o povo de Deus é a igreja. Então nós temos uma grande interrogação. Acabou para Israel? Deus não tem mais propósito? Durante muito tempo eu sempre fico pensando, se eu estivesse vivo, eu, você, tantas pessoas, se nós estivéssemos vivos no século XVIII, mesmo no século XIX, ou antes disso, quando não tinha nada no horizonte que mostrasse que realmente Israel ia voltar para a sua terra, a gente poderia ter espiritualizado e falar assim, acho que acabou, não tem mais nada. Mas Deus preservou o povo de Israel nas nações, Deus guardou.
E no século XX, as coisas começaram a acontecer. Nós temos, né, então, depois da rejeição do Messias, houve dispersão e muita angústia para o povo de Israel. No século XX, houve uma restauração para a terra. Então, os judeus, muitos, né, não todos, né, mas muitos judeus espalhados pelas nações, voltaram para Israel no século XX, e nós somos agora testemunhas de que existe uma nação, 1948, eles sobreviveram aos primeiros ataques, então muitas coisas aconteceram, e até hoje a nação de Israel está ali, 75 anos de Estado de Israel, mas falta muita coisa. Mas uma outra coisa que aconteceu, que eu coloquei aqui, é que já tem acontecido, estamos vivenciando isso, as primícias de um novo homem, que fala em Efésios 2 a respeito das barreiras, das separações entre Israel e as outras nações. Jesus tirou isso na cruz. Mas o que foi diferente? Porque durante toda a história alguns judeus se convertiam, faziam parte da igreja. Seria isso o novo homem? Não. O novo homem é quando os judeus aceitam o Messias, continuam vivendo sua vida e suas alianças do seu povo com Deus, né, do sábado, da circuncisão, das alimentações, das coisas que têm sido marcas que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Eles continuam vivendo essa vida de judeu, esse chamado de Deus para o povo de Israel, e aceitam Yeshua e Jesus como Messias, e se unem aos que não são judeus e que também aceitam Jesus como Messias. Então, isso ainda é pequeno, isso ainda é uma primícia, é um embriãozinho, mas nós estamos vendo isso acontecendo. Então, onde nós chegamos aqui? O último ponto é que, e isso ainda tem muitas coisas que nós não sabemos interpretar corretamente. Lembre que eu tenho falado bastante nas últimas aulas que as profecias, primeiro, as profecias têm lacunas. Então, você lê uma determinada profecia que tem um objetivo de mostrar alguma coisa. Deus está mostrando, por exemplo, que vai ter uma grande guerra final. Ou Deus está mostrando agora no final de Zacarias 12 que vai ter uma conversão. Mas não fala sobre outros aspectos. Então, nós precisamos ver as lacunas, comparando com diferentes profecias. Por exemplo, Ezequiel 38 e 39 falam muito sobre essa grande guerra final. E fala que Deus vai se revelar ao mundo e ao povo de Israel, e que eles serão restaurados. Mas lá não fala sobre a conversão. Ou outras, né, Ezequiel 36 já fala sobre a conversão. Jeremias 31 fala sobre a nova aliança. Então, você tem peças diferentes, aspectos diferentes em profecias, cada uma com um aspecto e deixando outros aspectos para a gente unir as peças e Deus nos dando entendimento. Agora, eu não sei exatamente como que vai ser, porque Deus não tem propósito para a nação de Israel como um povo separado do seu povo, um novo homem, de Efésios 2, de Efésios 3, é Deus unindo Israel com os gentios, com as demais nações. Então tem algo que Deus quer fazer junto, não é só com o povo de Israel, mas tem um drama, e esse é o ponto dessa aula. Tem um drama envolvendo Israel. E esse drama chegará a uma consumação adequada. Esse drama vai chegar ao ponto que Deus quer. E essa descrição de Zacarias 12, 10, quando a gente começa a enxergar o que é isso, nós podemos ligar a outras profecias, que vou mostrar daqui a pouco. Mas essa fase, essa etapa final
no drama, essa consumação do drama com Israel, é a revelação. O que é a revelação? É Deus tirando o véu. Tem uma história no livro de Gênesis que mostra esse momento dramático, a história de José, do Egito, como ele foi vendido pelos irmãos por causa de ciúmes, ele foi vendido como escravo lá no Egito. Ele foi colocado na prisão, mas depois Deus ia revelando as coisas para ele. Ele saiu da prisão, acabou se tornando só abaixo de Faraó, como governador de toda a terra, de todo o império que eles tinham. E aí, quando os irmãos dele, os irmãos de José, os filhos de Jacó, quando eles foram ao Egito buscando comida, porque estava com falta, estava com seca, com fome, eles foram para o Egito. Como fazia muitos anos, e José, acho que ele se vestia, tinha toda a aparência de um egípcio, eles não conheceram José. Então tem essa história dramática, que é uma figura que aponta para esse momento de revelação. O que é o momento de revelação? Lembra naquela história quando José não foi assim, na primeira vez que viu, já se revelando. Não, ele foi usando umas estratégias, colocou o dinheiro de volta no saco, colocou o cálice dele no saco de Benjamim, ele fez toda uma situação para aumentar o drama. Mas aí tem um momento em que ele manda todo mundo sair e ele se revela aos seus irmãos. Então, isso é uma figura, isso aponta, isso é uma alegoria, é uma demonstração de como Jesus vai fazer. Tem um momento em que ele vai se revelar aos seus irmãos segundo a carne, que são os judeus. Então, vai ter esse momento de revelação, é um momento de casamento, é um final muito dramático, ok? Então, nós só vamos para exemplificar, para falar um pouquinho sobre o drama do ponto de vista de Deus. Eu quero que eu vou ler alguns textos, não muitos, mas eu vou ler alguns textos nos profetas. Eu vou começar com um texto no profeta Oséias. Oséias é um profeta menor, tem 14 capítulos, não é um livro muito grande, mas a mensagem dele é bem semelhante a outras mensagens proféticas. Mas Oséias, Deus usou Oséias para vivenciar esse drama e para mostrar como Deus se sente. Tem até aquela história de como Deus mandou ele se casar com uma prostituta, para mostrar como Deus se manteve fiel a Israel, mesmo Israel se prostituindo, sendo infiel a ele. Então, o livro inteiro de Oséias é um livro de drama, é um livro que mostra esse drama. E o ponto que nós precisamos entender, porque todos provavelmente tenham lido esse livro e outras passagens proféticas, então não estou falando de uma coisa que você não conhece. Mas o ponto que nós precisamos entender dentro desse drama aqui é que, será que Deus, quando o povo de Israel, Deus desenvolveu um drama com Israel, mas aí chegou Jesus, o seu povo rejeitou, Deus abriu as portas para os gentios e pronto, agora a noiva de Jesus não é só o povo de Israel. Então, por que nós precisamos falar de Israel ainda? Qual o papel, qual a participação de Israel nesse drama final? Então, esse é o ponto que queremos entender mais e desenvolver mais, ok? Então, no livro de Oséias, eu não vou ler o capítulo todo, mas o capítulo 2 é um capítulo que resume a história do drama. Tem capítulos em Ezequiel que são bem semelhantes, né? Mas esse capítulo eu acho que é bem... ajuda a gente, sim, porque é uma síntese, né? É um resumo desse drama que Deus tem com o seu povo. Então, ele começa o capítulo 2 de Isaías falando que Israel, ele falou assim, versículo 2, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Então,
por causa da infidelidade de Israel, Deus está dizendo assim, eu não quero mais, não dá mais para ficar, você foi infiel, você me traiu, você não foi uma esposa fiel. Então, tem um lugar em Jeremias, acho que capítulo 3, Jeremias 3, que ele fala assim, quando uma mulher é infiel na sociedade daquele tempo, quando uma mulher era infiel, o marido mandava embora, se separava, dava carta de divórcio, e era uma coisa absurda pensar que aquele marido que tinha sido traído aceitaria a mulher de volta. Então, isso era a situação, era a cultura, né, naquela época. E até hoje, né, assim, tanto do lado do homem como da mulher, é muito difícil. Quando há infidelidade, é muito difícil ter uma verdadeira restauração. É uma ferida, é um rompimento que muitas vezes não tem cura. Mas Deus está falando, ainda que vocês tenham sido infiéis, eu vou continuar correndo atrás de vocês. Ele quis dizer em Jeremias que é uma vergonha. Para o marido correr atrás de uma mulher infiel é muita humilhação. Agora imagine, Deus está dizendo, eu sou Deus e eu vou me humilhar porque eu vou atrás de vocês. Mas ele não vai atrás deles simplesmente dizendo, tudo bem, eu não ligo, mas ele trata. Então aqui em Oséias 2, ele fala assim, versículo 5, sua mãe se prostituiu, concebeu em desgraça, ela disse, irei atrás de meus amantes. Então ele fala no versículo 6, eu vou bloquear o caminho dela com espinhos, vou levantar um muro e eu vou tirar, versículo 9, vou tirar o sustento. Deus vai fazer, 11, vou fazer cessar todo o seu gozo, sua alegria, suas festas, devastarei sua vida, versículo 12. Então ele vai falando que ele não vai deixar em branco. E essa é a história, essa é a história do drama, porque em toda essa história que a gente resumiu aqui, desde a libertação do Egito, no deserto mesmo, eles foram atrás de um bezerro, fizeram um bezerro de ouro, na Terra Prometida, eles estavam sempre sendo infiéis a Deus, depois da mostra do reino, né, de Davi e Salomão, eles foram também sempre se desviando. Então, Deus tratou seriamente, e nós temos o período do cativeiro, e nós temos esse outro período que veio depois, né, de dispersão e angústia. Se você sabe alguma coisinha sobre a história de Israel, é uma história de muito sofrimento. De muito sofrimento. O que Deus está fazendo? Deus está fazendo o que ele fala agora no versículo 14. Então, a partir do versículo 14, Oséias 2, 14, eu quero ler e vamos entender que Deus é tão bom. Às vezes a gente fala assim, Deus, onde estava Deus no Holocausto? Por que Deus não acabou com Hitler e os nazistas muito antes? Por que Deus não protegeu? Isso é um exemplo bem conhecido, mas quantas coisas, a Inquisição, a expulsão de Espanha e Portugal, os ataques cruéis na Rússia, Ucrânia, Europa Oriental, enfim, assim, os judeus têm sofrido muito. E muitos dos próprios judeus têm pensado assim, acho que não tem Deus não está olhando por nós. Mas Deus tem algo a fazer, e isso vale para nós, como cristãos. Quantas angústias, quantas tribulações, quantas doenças, quantas situações terríveis algumas pessoas passam. Todos passam por algum tipo de sofrimento, mas algumas pessoas têm um sofrimento muito maior e individual, e às vezes é algo coletivo. Tem países onde ser cristão, na China, no Irã, países muçulmanos, é uma situação de muito sofrimento. Agora, o que Deus está falando? Vamos ler. Oséias 2, versículo 14. Portanto, eu a atrairei. Então, depois de tudo que Deus vai fazer, tem feito,
vai fazer no último tempo, ainda vai ter um tempo de angústia para Israel, um tempo de angústia para o mundo inteiro, uma grande tribulação. O que Deus vai fazer? Deus vai atrair. Isso aqui é o drama, esse aqui é a história de amor, esse aqui é o coração de Deus dizendo: eu não gostaria que meu povo sofresse, eu não gostaria que houvesse guerra, que houvesse doenças, que houvesse perseguição. Eu não gostaria, mas eu a atrairei, a levarei para o deserto. Agora vamos lembrar da estratégia de Satanás. Satanás trabalha por meio da mentira, do engano e do domínio. E Deus trabalha através de permitir, sim, angústia, de permitir algumas situações de tribulação, mas para que ele possa falar ao coração. Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei suas vinhas, porta da esperança. Ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito. Eu não vou ter tempo para ler as outras passagens, mas eu já falei em Jeremias 3, ele fala que ele é o marido que corre atrás da esposa infiel, ainda que isso seja uma vergonha para um homem fazer isso. Em Jeremias 2, um capítulo antes, Deus pergunta, por meio do profeta: onde está o amor que vocês tinham por mim no início? Então, esse é o Deus que está buscando. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus anseia por todos os filhos pródigos, que Deus ama todas as nações. Mas eu estou falando hoje especificamente do drama de Israel. Porque Deus, durante toda a história, da partir de Abraão, mas durante todos esses milênios, séculos e séculos depois de Abraão, Deus está sempre querendo algo que ainda não aconteceu. Se nós acharmos que acabou para Israel quando Israel rejeitou o Messias, que agora não tem mais nada, agora é só a igreja, nós estamos perdendo um grande drama na Bíblia, e a Bíblia fala sobre isso muito. É só você abrir os olhos e começar a enxergar. Eu vou falar até do Novo Testamento, mas vamos ver o que ele fala aqui no versículo 15. Ele fala assim: então Deus vai trazer para o deserto, ele vai falar ao coração e vai renovar o amor que Israel tinha quando subiu da terra do Egito. Versículo 16: naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido. Gente, isso aqui é algo que não aconteceu com a nação de Israel. Então nós estamos falando sobre um final adequado, sobre um final que vai agradar o coração de Deus, um final condizente com o tamanho do drama, com o tamanho do sofrimento, com o tamanho daquilo que Deus tem feito ao longo da história. Deus quer algo específico com a nação de Israel, não porque é só exclusivo, só Israel, mas porque Israel são as primícias. No livro de Oséias mesmo, ele fala, no capítulo 11, ele fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ele chama do primogênito. Deus quer alcançar todas as nações, não somente indivíduos. Deus tem um plano para o Brasil, Deus tem um plano para a China, Deus tem um plano para a Arábia, para a Turquia, para o Irã, para nações da Europa. Deus tem planos. Deus ama a identidade, Deus ama características específicas de cada nação, mas a primeira nação que Deus chamou e que Deus vai constituir como parte do seu reino na terra é a nação de Israel, porque a partir de Jerusalém, a partir de Israel, todas as nações subirão. Todos os povos, línguas e nações, todas as etnias serão restauradas e
conectadas a Deus. Então ele fala: vocês me chamarão de marido, não me chamarás mais meu mestre ou meu senhor. Então ele fala que ele vai tirar, versículo 17, eu vou tirar os nomes dos ídolos, né, dos deuses falsos. 18, farei uma aliança com a terra, porque através da restauração de Israel, ele vai restaurar a criação, os animais. Versículo 19, final do versículo 18, vou tirar o arco, a espada e a guerra, ele vai tirar a guerra da terra. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em hesed, em misericórdias, em fidelidade, conhecerás ao Senhor. Então, ele fala a respeito dessa restauração. Zacarias 12:10 está falando sobre essa restauração, sobre esse drama, sobre algo que ele está aguardando e que ele deseja. No livro de Jeremias, vamos só... rapidamente, Jeremias capítulo 31, ele fala também sobre como ele ama Efraim. Ele fala assim, capítulo 31, Jeremias 31, versículo 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, os teus filhos voltarão para os seus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado. E aí ele fala assim, eu sou como novilho, não domado, mas converte-me e serei convertido. Então, o que Zacarias está descrevendo nesse versículo, Zacarias 12:10, é que vai acontecer isso que está falando. Versículo 20, Jeremias 31:20, não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias, embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele. Então, esse é o drama que Deus está falando. Tem todos os textos lá que falam da nova aliança. Deus está falando, um dia vai ter uma restauração, e não é apenas outras nações, não é só uma coisa espiritual que vai ter um povo formado de todas as nações, isso é muito importante, mas Deus vai fazer algo que Ele prometeu, que Ele está aguardando em relação à nação de Israel. E só vou, nessa aula de hoje, só vou lembrar dos textos, nem vou abrir lá, mas eu vou lembrar, talvez na próxima aula a gente volte a falar mais detalhadamente sobre isso, mas para alguém que talvez esteja pensando, não, mas isso aqui é tudo o Primeiro Testamento, antes de Jesus, depois de Jesus tudo mudou, agora não tem mais, Deus não está esperando algo com Israel. Israel é como qualquer outra nação, tem alguns que vão aceitar o Messias, outros não, e vai formar uma noiva espiritual, um povo de todas as nações, não algo específico de Israel. Mas nós temos o apóstolo Paulo, que ele mesmo dizia que ele era um apóstolo para os gentios, ele foi levando a palavra de Deus para muitos lugares, para muitas cidades, ele ia primeiro para as sinagogas, mas depois ele ia para os gentios. Mas leia Romanos 9, 10 e 11. Não pode ter duas interpretações. Paulo, no tempo da nova aliança, no tempo da entrada dos gentios, ele era tão angustiado, ele tinha um encargo tão forte, sabendo que algo teria que acontecer com Israel, que no início do capítulo 9 ele fala assim, eu poderia até perder, falar assim, Deus, se isso ajudar, tira o meu nome do livro da vida, mas encontre com o teu povo Israel. Por que Paulo estava interessado nisso? Não era só porque era o povo dele, que ele fala, são meus compatriotas, né? são o meu povo. Mas por que Paulo tinha isso? Porque ele sabia, Deus tinha revelado o mistério para ele, que tinha e tem um papel importante. Romanos 11 desvenda aquilo, os ramos naturais, os ramos silvestres, mas no fim os ramos naturais precisam voltar
porque se os ramos naturais não voltarem, não vai ter plenitude, não vai ter cumprimento, não vai ter casamento. Eu não estou dizendo que Deus vai se casar somente com o povo de Israel, porque a Bíblia é muito clara que nós fomos enxertados e que a noiva faz parte, todas as nações fazem parte dessa noiva, mas tem algo nesse drama, tem algo nessa promessa de Deus para o povo de Israel, o coração de Deus. Eu li só umas pequenas amostras, mas praticamente todos os profetas falavam sobre isso. Isaías falava assim: como Deus anseia, Ele quer ser misericordioso, Ele quer trazer vocês de volta. Tem algo no plano de Deus, no plano de redenção, tem um drama de Israel. E nós vamos falar mais sobre isso a partir da próxima aula. Nós vamos focar exatamente nesse momento dramático em que Deus se revela, em que, como José se revelou aos seus irmãos, Jesus vai se revelar e as pessoas de Israel vão olhar para quem eles trespassaram. Eles vão ter os olhos abertos. O grande drama vai ter um final feliz e completo. Vai ter um final maravilhoso, que vai ser uma bênção para todas as nações. Deus não faz acepção, Ele não vai ficar satisfeito em ter Israel e não ter as nações. Porque o chamado de Abraão foi para alcançar as nações. A única coisa que nós precisamos entender é que esse drama precisa ter um final. Deus prometeu um final. E Zacarias 12 está nos mostrando um pouco desse final tremendo, dessa consumação da história de Israel, da história de Deus, de como Deus nunca abandonou, nunca se esqueceu. E qualquer pessoa que olha um pouco para a história de Israel, mesmo até agora, consegue ver que Deus está preparando um final, está preparando algo diferente. Tem um corpo de judeus messiânicos que não tinha algumas décadas atrás. Então nós percebemos já visivelmente que Deus está encaminhando as coisas para esse momento dramático, o momento mais dramático de toda a história. Senhor, realmente grandioso é o teu plano. É um plano que é digno do Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor se doou durante toda a história, o Senhor tem carregado essa dor, o Senhor tem sofrido, mas o Senhor tem trabalhado para trazer o teu povo de volta. E nós queremos, Senhor, ter esse vislumbre do teu coração. Queremos ter esse vislumbre do final que o Senhor deseja. E nós queremos dar nossa vida, nós queremos nos doar em oração, em disposição para ajudar, em ansiar para que o Senhor veja um final digno de todo o sofrimento, de toda a doação que o Senhor tem feito pelo povo de Israel e por todas as nações. E te agradecemos e te louvamos pela grandeza e pela estratégia e pela maneira que o Senhor tem agido e pela maneira que o Senhor vai agir, de uma maneira que vai realmente glorificar o teu nome. E a vitória será uma vitória com gosto de vitória, porque será uma vitória completa. Muito obrigado, Senhor, por revelar, e queremos que o Senhor revele ainda mais, em nome de Jesus. Amém.